Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do PlayCast. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Erika Crozara. E a gente vai falar um pouquinho a mais, né, sobre esse mundo da dança e ter uma visão diferente de alguns pontos que a gente vai tratar aqui hoje. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer, né? A Érica tem se destacado muito assim no mundo da dança. Eu acredito que antes de qualquer questão técnica e profissional, mas pela gentileza, né? É uma característica muito gostosa de se relacionar com ela. E a gente quer saber um pouco sobre a sua história, né? A sua história de dança. Como foi esse primeiro contato, essa primeira faísca de paixão que aí para onde você foi, como que você começou, como é que você chegou até aqui? Conta essa fofoca pra gente. Bom, desde muito pequena, eu já tinha a característica de ser muito flexível. Então, mesmo antes de conhecer o mundo da dança e tal, a minha mãe já percebeu que eu não era normal. Então, assim, eu sentava sempre para brincar de abertura. E aí minha mãe começou, ué. E minha mãe já tinha tido um contato com circo, essas coisas, então ela sabia que ali tinha algo, né? Uhum. E ela ficava observando e muita gente falava pra ela, falava assim, nossa, tem que colocar essa menina pra fazer alguma coisa, um balé, um jazz, uma ginástica. Só que a nossa família era muito pobre, muito pobre. E isso era uma coisa meio que inacessível, né? Então, assim, meu pai não tinha condição de pagar uma escola particular normal pra gente, a gente estudar em escola pública, quanto mais pagar uma escola de balé ou outra coisa Sim. assim. Só que quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, a gente teve um contato com uma vizinha que tinha uma filha que fazia balé em um lugar público. E aí minha mãe ficou fascinada. Só que a minha mãe chegou em mim e perguntou, falou, o que que você prefere? Você prefere balé ou jazz? Mas na minha cabeça, e naquela época, jazz não, eu não entendi o que que era, né? Então eu falei, eu quero balé, eu quero muito balé. Minha mãe fala que eu falei num entusiasmo muito grande. E a gente foi nessa escola, e só que não tava em época de testes, né? Porque precisava de teste para poder entrar. Só que quando a gente chegou lá, a gente insistiu para fazer o teste e o pessoal deixou e me abraçou completamente. Acho que por essa qualidade, né? Sim. E aí não parei nunca mais. Com 11 anos, eu entrei no primeiro corpo de baile, de lá mesmo da escola. A escola era o Gustav Ritter, que fica ainda, né, em Campinas, em Goiânia. E eu fiquei lá durante um bom tempo, eu acho que até os meus 19 anos, mais ou menos. E sempre fui progredindo dentro dessa área, né? E lá, quando a gente entra pro corpo de baile, você começa a vivenciar vários outros estilos. Foi aonde eu conheci todos os outros estilos de dança e foi agregando pra mim. Sim. E paralelo a isso, eu sempre tive a carreira de ginasta, que me ajudou muito, complementou muito, porque me dava força, me dava possibilidade de acrobacias e tal. Então Sim. foi agregando cada vez mais nesse lado artístico. E depois eu ingressei profissionalmente numa companhia, fiquei lá até mais ou menos meus 23 anos. E depois encerrei a carreira de bailarina para seguir a carreira de professora. Comecei a ser professora bem nova, com 14 anos eu já comecei a dar aulas, fazer substituições e tal. E dar aula mesmo com 15 e com carteira assinada com 17. Meus pais me emanciparam no cartório para eu poder dar aula. Comecei a dar aula assim no Veiga Vale, que hoje é o Basileu França, Sim. e assumindo as turmas de corpos de baile e tudo. Então foi tudo muito intenso, né? E foi indo, foi indo. E hoje eu trabalho no Música, né? Que foi um lugar que me abraçou muito, que eu acho que é muito dentro da minha filosofia de vida, de pensamento, enfim. E que eu acho que eu super encaixei lá dentro, assim, eu falo que eu achei minha casa. E eu vou caminhar aí para os 20 anos já lá na escola. E Com bem cara de bacana. 15, né, gente? 20 Totalmente, eu ia anos. falar isso agora, totalmente.
Com cara de 15. Linda demais. Obrigada. E aí, como é esse trabalho que você desenvolve lá no Música? Você é professora, é coordenadora, o que mais? Bom, eu sou coordenadora pedagógica, o que a gente faz, o que a gente vai dar de conteúdo, como está o andamento das turmas, todo esse processo. Também sou diretora artística, então, assim, eu fico responsável pelos espetáculos da escola, né, desde o tema até a finalização do espetáculo, então, personagens, correr atrás de cenário, tudo, né, tudo isso do mundo da dança que a gente já sabe. Sim. E também sou responsável por dirigir os corpos de baile, desde da parte de coreografar até a parte de preparação dos bailarinos. E a gente tem uma equipe também lá bem grande, assim, de professores que também tá agregando com a gente aí nessa luta. Que bacana, que bacana. E como é que o música funciona, assim? Porque eu acho que é muito legal você falar um pouquinho pra gente como é que funciona, o que que lá. Porque eu acho que é bem diferente e Sim. muito bacana, né? É Sim. diferente, pelo menos muito diferente da nossa Isso, realidade da nossa aqui, realidade né? aqui. Acho que Igual aqui a aqui gente é não geral- tem nós não temos uma uma instituição. escola que seja dessa maneira. Na verdade, se eu for falar para vocês, eu acho que no Brasil não existe. Lá a gente trabalha com artes integradas. Eu estou falando a nível de Brasil, porque eu fui fazer um curso em Joinville, né, que a gente falava sobre como impulsionar a escola e tal. E o pessoal perguntou qual era o diferencial de cada escola. E aí Uhum. vamos supor que uma pessoa falava que era o chão. Ai, porque eu tenho o chão próprio. E aí a mulher falava, não, isso não é um diferencial, né? Uhum. Porque você só vai comprar e tal. E eu fiquei pensando, falei, poxa, e falei da escola, e a mulher falou, meu Deus, isso é um diferencial mesmo, como que vocês conseguem? Então, ele funciona da seguinte forma. A criança entra lá na escola na faixa dos 3 ou 4 anos. E isso ela quer fazer só balé, a escola não acolhe só para o balé. Tem um curso que chama Centro de Criatividade com essa idade. Ela vai ser inserida no balé, música, instrumento, teatro, artes plásticas. Tem a parte de coral, também de canto. Então, ela vai vivenciando todas essas áreas até os 6, 7 anos. Então, quando ela vivenciou de tudo, ela vai afunilar quando chegar nos 7 anos e vai falar: parece que eu gostei da dança e do piano. Ela vai começar a descartar as outras possibilidades que ela viu que não tinha muito e Uhum. começa a afunilar. Então, é a formação mesmo do artista, né? Integral mesmo. Então, as meninas mais velhas passaram por toda essa formação. Isso auxilia muito como artista, porque uma Nossa, contagem, totalmente. sabe? Então, eu costumo falar, você vai lá para os grandes, não tem uma pessoa que é só bailarina. Canta, ou toca piano, ou toca violino, ou pinta, ou Uhum. desenha. Então, tem multitarefas Sim. acontecendo lá. Claro, a partir dos 7 anos, se a criança ou adolescente ou adulto quiser entrar na escola para fazer só uma coisa, ele vai ser permitido. Mas quando entra bem novinho, durante a formação mesmo dele, a gente vai entregar todas essas possibilidades. Tem a possibilidade de chegar lá mais velho e querer fazer todas as coisas, mas aí já não é obrigado. Aí, se ele quiser escolher, ele pode escolher. Então, funciona dessa forma. Então, eu acho que isso agrega demais, demais, demais. Nossa, E de como? fato é um diferencial gigantesco, Sim, porque a pessoa sai dali, né? A gente se tratando de bailarino com muitas outras experiências e Sim. vivências que vão acrescentar demais nessa sim, vida profissional. isso mesmo. Quem dera a gente ter acesso a isso, né? Porque Exatamente. assim, a gente defende muito essa coisa da arte que salva, né? Uhum, A arte transforma, a gente sabe que a arte é transformadora. E quando a gente consegue fazer com que a criança tenha acesso a tudo justo. isso, é incrível realmente, porque isso vai Isso. moldar, né? Porque junto com a arte vem a disciplina, vem o seu esforço, as suas escolhas ali. Então, Uhum, de tão já tão novinho, ele ter acesso a tudo isso e conseguir
caminhar para ser lapidado dessa forma, já é um caminho incrível para que esse adulto, né, para que quando adulto, ele consiga sentir tudo com muita intensidade, consiga desenvolver muito bem aquilo que ele vai escolher na vida. Não é só na Justo. área de dança, não vou seguir na área de dança, mas a vivência que ele teve ali vai conseguir fazer com que ele faça boas escolhas de acordo com a disciplina, não apenas com a Justo. técnica, E né? a ocupação saudável que ele está tendo com o Isso. tempo, né? Por exemplo, uma criança que chega lá, ele passa a tarde inteira na escola vivenciando tudo isso. Então, às vezes, em casa, não vai ter essa, né? Às vezes tá num celular e fica lá Exato. e tal. Então, assim, é um tempo de qualidade muito bom, né? Muito maravilhoso. Então, seria tão bacana se todo mundo pudesse ter uma oportunidade dessa, né? Nossa, com Nossa, certeza. E assim, claro, a gente sabe que é um custo enorme para a gente poder. Por exemplo, a gente tem 15 professores envolvidos nessa área, né? Porque é professor, muito professor para cada coisa, né? E com muita criança, um professor só não basta. E não é todo mundo que tem acesso a isso por conta do financeiro. Sim. E aí, lá na escola mesmo, a gente desenvolveu um outro projeto que chama Dance Mais, que acolhe as crianças que não têm condição, crianças, adolescentes e adultos, que não têm condição de bancar isso. Então, a gente sempre faz uma audição no início do ano para acolher essas pessoas. Claro, né? Precisam ser pessoas realmente que precisam, né? Então, pessoas que estudam em escola pública, que não têm condição nenhuma de estar pagando uma escola particular. E aí a gente faz isso e acolhe esses bolsistas todo ano. Que bacana, outro diferencial, né? Aham. Porque geralmente a gente oferece, os projetos sociais, eles acolhem geralmente as crianças, né? E às vezes você tem um adulto aí que sempre sonhou e Exato. nunca teve condições e ainda Exato. talvez não tenha condições, né? Justo. A gente atende ali, a gente recebe muita gente que entra em contato, essa área do adulto aí, que olha, eu tive muita vontade, mas aí eu casei, tenho filho, não sei o quê, mas eu ainda sinto muito desejo, mas hoje eu não tenho condições. E que até de Tem- forma profissional vai te surpreender lá na frente, né? Isso mesmo. Às vezes é uma porta, um caminho para esse pessoal que não teve oportunidade lá Sim. atrás e que vai ser um bom mestre. Sim. Pode não ser um bom bailarino por conta da idade e tudo, a gente sabe que isso influencia, mas que vai ser um bom mestre, né? Vai ser um bom professor. Quem dera que a gente tivesse esse investimento em tudo quanto é canto do nosso Brasil, né? Mas tenho certeza que a Erika tá fazendo diferença lá em Goiânia, Com né? toda certeza. A gente quer te Obrigada. perguntar algumas coisas babadas, assim, né? Algumas curiosidades que muitos bailarinos gostariam de estar aqui para te perguntar. E a primeira delas é como você vê a oportunidade de um bailarino brasileiro ingressar em alguma companhia. Como é esse processo de seleção? Quais são as portas? Quais são Porque as formas que existem, né? As formas isso, existentes as para formas existentes. possibilitar isso. Porque o que a gente mais conhece é a entrada pelo IAGP, né? E nem todo mundo tem condições de investir tanto assim, né? E aí, quais são essas possibilidades? Bom, muita gente se engana de pensar que é somente por por esse caminho. Para mim, por ter passado por vários deles, eu acredito que seja o mais difícil. Por conta do financeiro, né, que você não vai só para o IAGP, você passa por uma seletiva. Essa seletiva nem sempre é na sua cidade. Sim. Então, você tem o gasto de ir até o local para fazer todo o trabalho, para você ter destaque no meio, sei lá, de 280 bailarinos, você se destacar para ser selecionado, para poder ir ver uma possibilidade de uma bolsa de estudos lá fora. Depois disso, tem toda a questão de vamos pegar passaporte, visto e parará, e vamos embora lá para outro país. Questão do dólar, tá caríssimo, enfim, é tanta coisa. Chegar lá, mais de 1.000 concorrentes, é muita gente. Então, assim, para você, Sim. olhem para mim, é muito difícil realmente, né? Claro, né? Vão ter pessoas que realmente vão ser vistas, né? E fizeram muito sucesso com isso realmente. Porém, não é só esse caminho, né? Aqui no Brasil existem audições diretas nas companhias que você pode mandar, por exemplo, o seu currículo e você pode mandar um vídeo seu dançando. Pode ser um solo e tudo, ou até presencial.
Eles marcam o dia, né? Normalmente em etapas, vão ser em 2 etapas, vai ter uma fase classificatória e tal. Isso no caso de companhias brasileiras. Lá fora, normalmente, as pessoas não usam fazer como aqui no Brasil. Você vai e faz a audição. Normalmente, eles querem ver se vale a pena investir nesse aluno, porque afinal de contas, ele está tirando ele do país dele, né? Então, Uhum. em um dia de aula, um dia de audição, não tem essa possibilidade de a gente conhecer esse bailarino integralmente. Então, você pode mandar uma fita de vídeo, e normalmente esse vídeo é por link, né? A gente fala fita de vídeo, né? Sim. É um link. E, e lá eles estão estipulando. Se você for, por exemplo, no site do American Ballet, você quer fazer um curso de verão, né? Então você tem toda a possibilidade de ir lá e fazer um curso de verão. Eles colocam esses cursos de verão, que são super tradicionais nas companhias, porque eles começam a enxergar novos talentos nesses cursos de verão. Então, você vai até o curso de verão, você desfruta aí de 6, 7 semanas de curso. E normalmente tem apresentações no final do curso, você entra 8 da manhã e sai 6 da tarde. Então, é assim, é uma imersão mesmo na Sim. dança, né? Com vários professores, vários estilos. E eles começam a ter interesse. Nesse curso de verão, pode haver um convite para ficar na escola. Normalmente eles chamam para ficar na escola, não na companhia. E isso, claro, com bailarinos abaixo de 18 anos. Uhum. Então, esses bailarinos podem ser chamados pela escola. Porque para essas companhias é mais interessante eles terem a base da escola deles e eles irem fazendo essa base até chegar na companhia, porque eles já estão treinando no formato da companhia deles, do que receber outras pessoas. Sim. Mas claro que vai acontecer de talentos maravilhosos, como os brasileiros, né, tem demais. E eles olharem, eu quero que você vá para minha escola. Então, é uma forma, deixa eu te enxergar como é que você é no dia a dia. Eu te enxerguei Uhum. aqui, você tem 1 ano de bolsa na minha escola. E normalmente, essas chamadas para a companhia acontecem logo depois desse período dentro da escola, né? O que aconteceu recentemente com a Luciana Saggioro, né? Claro, ela é um fenômeno, foi pro Prix de Lausanne e tudo, mas eles colocaram ela dentro da escola para posteriormente chamar para uma companhia, né? Isso com Maiara Magri e vários outros bailarinos, né, brasileiros. Então, aqui também, vou dar um exemplo de uma aluna minha, ela fez um curso aqui no Brasil, ela ganhou uma porcentagem de bolsa para fazer esse curso de verão. Então, foi até lá, e lá no curso eles se interessaram por ela e falou, não, a gente quer dar 1 ano de bolsa para você estudar na nossa escola. E durante a espera para chegar esse dia, eles mandaram um e-mail falando que ela poderia tentar uma bolsa integral, que seria ela ter estadia, o estudo regular, né, do colégio e tal, alimentação, tudo. E bastava ela mandar um vídeo dela fazendo aula na barra, ela poderia escolher lado direito ou esquerda. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. E eles falavam, ó, vai ter que ter um exercício de plié, um de tandi, GT, rondejant e grand-battement. E aí, um centro. No centro vai ter que fazer isso e isso. E depois, na diagonal, isso e isso. E aí você manda uma aula na ponta ou uma variação para a gente olhar. E a gente fez todos os passos e enviamos esse link. E foi sucesso, eles chamaram ela tá lá agora, né? E é mais uma oportunidade dela dar tudo dela para mostrar, olha, olhem para mim que eu quero isso e eu estou Uhum. pronta para entrar em qualquer companhia. Ela tá com 16 anos, provavelmente, se eles interessarem, eles vão prorrogar mais 1 ano até lá fazer o 18 para eles poderem chamar. Contratar. Então, eles dão meio que uma dica. Se eles deram uma bolsa para você ir até o curso de verão, eles te viram de alguma forma. Lá no curso de verão, te deram essa oportunidade de estudar na escola, poxa, eles estão muito afim de você. Muito. E fez 1 ano. A menina não completou 18 anos, não pode ingressar. Mas eles prorrogaram 1 ano, você tá dentro da companhia. Eles só querem te segurar lá para você ficar mais 1 ano. Uhum. Então, assim, eles dão várias dicas, assim, pra gente poder ir. E essa aluna minha que tá vivenciando isso, por exemplo, nunca passou por um IAGP. Nunca passou por um Prix de Lausanne. Nunca passou por um festival de dança de Joinville.
Entendi. Então, olha só, foi um trabalho árduo dentro de sala de aula. Claro, participava de outros festivais e tudo, mas foi uma dedicação que às vezes não precisou de um caminho todo complicado aí, que despende de gasto e tudo. Claro, isso vai ser interessante para agregar para o bailarino, né? Sempre é Sim, válido, lógico. mas existem essas formas. Um pouco antes também, eles pediam para mandar foto de corpo inteiro, de colã e meia, em quinta posição, e outra de arabesque. Essa era uma forma de seleção. Olha só. Então, assim, você pode vir fazer o nosso curso, mas manda uma foto de quinta posição e uma de arabesque. Olha só. Então, assim, eles têm. Cada companhia, né, vai ter seu jeito peculiar. Então, é só procurar. Por exemplo, meu sonho é ir na Itália, né? Então, vai lá no site, procura, olha as informações, o que que eles gostam, qual tipo de público que eles acolhem e tudo. Porque às vezes a gente não tá dentro de um perfil, um padrão que tanto a dança pede, mas tem lugar que nos acolhe sim dessa maneira. E a gente só tem que procurar. E às vezes a gente fica martelando naquele lugar que não tá cabendo a gente, não precisa. Tem um lugar que te cabe, né? Então, tem muitas possibilidades. Essa Ir fala é atrás. muito importante, né? Até por conta do brasileiro. O ser brasileiro já conflita muito com todas as exigências de dança, né? Eu costumo dizer para os meninos que na minha época era bem complicado, porque eu emagrecia, mas era do peito para cima, porque da cintura para baixo continuava tudo do Nada. mesmo jeito. Então, é importante a gente saber disso, né? Eles ouvirem de alguém que tem esse contato, e é muito legal, porque às vezes esse bailarino ele tá ali, sonha bastante, é muito esforçado, ele se dedica, a vida dele tá girando em torno daquilo e ele não se sente acolhido, E ele né? ele não Tenta se visualiza essa mudar, né? possibilidade. E ele vai tentando se mudar, ou seja, não, eu preciso tirar meu peito. Ah, não, eu preciso tomar remédio para poder emagrecer mais. Ah, não, eu preciso passar o dia com fome, porque acontece muito, na minha época também acontecia, da gente falar assim, ah, não, vou ficar sem comer para minha barriga ficar, né, lá dentro e conseguir fazer assim, assado. Você fica fraco, você não dá conta da movimentação, você não dá conta de toda a exigência que uma aula de dança a gente sabe que é extremamente pesado, né? Tem até uma galera que fala assim, ah, quer moleza faz balé, mas gente, se você quero ver essa galera Venha aí fazer o vir fazer balé. balé, Aí a gente né? conversa A depois. gente, isso mesmo, não é fácil, uma aula de dança Não. não é fácil, né? De balé, na verdade, né? Então, é muito legal esse pessoal de casa conseguir entender que existe lugar, ainda mais agora, né? Que o mundo da dança se abriu tanto, né? Para tantas possibilidades. E a essência da gente importa muito, né? Então, às vezes é um bailarino que, assim, poxa, ele não se encaixa no perfil da companhia A, mas tem o perfil da companhia B que vai atender e ele vai conseguir ser ele mesmo ali dentro. Lógico que, assim, considerando que a gente precisa ter todo um cuidado, E né? obviamente que não é nada jogado, né? Existem regras a serem seguidas, existe uma condição para que essa pessoa esteja ali. Mas que, de fato, como a Erika comentou, existe um lugar para você. Se você quer esse sonho, existe também essa outra possibilidade de você conseguir fazer essa sua caminhada profissional dentro da dança, né? A gente, assim, é possível, é o que a gente vem falando, né? É possível, não quer dizer que não seja fácil, né? Não é fácil, mas é possível. E lembrar que existe uma balança, né? Nada é 8 ou 80. É não passar fome demais e nem focar toda a sua energia somente num ponto e nem também achar que você fala, ah, não tem lugar para mim, então eu vou ser eu mesmo, não vou cuidar da minha saúde. Porque às vezes o bailarino ele come um monte de besteira, né? A ansiedade está lá em cima e aí ele não faz esse controle da saúde dele. A gente não está falando aqui sobre estética, né? Sobre você ser acima do peso, ser abaixo do peso. É sobre saúde. Então, se esse bailarino está conseguindo fazer todo esse caminho e o biotipo dele às vezes não encaixa na companhia A, é o que a Érica está comentando. Existem outros lugares, a companhia B, a companhia C, entrar nos sites das companhias, né? Dá um Google, né? Procura. Eu acho, assim, eu converso muito isso com as minhas alunas. A questão de corpo, ela é sempre um fator muito discutido, né? Uhum, Nós temos que ter ciência que o nosso corpo
é nosso instrumento de trabalho. Então, ele tem sim que estar na melhor forma possível para eu dançar. Sim. Mas isso não tem nada a ver com passar fome ou ser anoréxica. Ele tem que estar uma boa forma. Tanto é que uma pessoa, às vezes, claro, né, vai depender do biotipo, muito magra, não tem nada a ver com saúde. É a menina que Exatamente. desmaia no meio de um ensaio, que tá passando por bulimia e tudo mais. Então, assim, eu já tive esses casos todos dentro de sala de aula. E eu acho que o corpo é o que você vai ter que cuidar, entendeu? Você tem que se alimentar, sim, bem, coisas saudáveis, porque vamos supor que você trabalha com um computador. Você está cuidando daquele computador ali da melhor forma possível, para ele não estragar, para ele estar bem, leve no conceito. E por que que o corpo não vai fazer isso? Sim. Então, assim, as histórias, né, dos bailarinos. Ah, eu passo o dia inteiro sem comer nada, já tive bailarina desse jeito. Chega de noite, eu como uma panela de brigadeiro. Então, assim, tá tudo errado, entendeu? Exatamente. O que que isso vai sanar para o seu corpo, né? Como bailarino, como atleta, seja lá o que for. Então, eu penso, você olha, claro, o nosso corpo visivelmente, ele nos acusa se ele tá saudável, né? Se ele tá bem ou se ele não está. Sim. Então, às vezes, as pessoas vê uma bundudinha, né? E fala, ela não tem corpo balé. Peraí, essa menina, vamos levá-la para o nutricionista agora e vai você junto e vamos ver quem tá mais saudável, né? Então, eu acho que tem esse parâmetro aí, eu acho que passou da hora. Passou da hora de ser De quebrar quebrado mesmo, isso, né? né? Porque nós temos que ver realmente o corpo que dança bem, independente dessa forma, se está magrelo ou não, né? Então, se eu estou conseguindo dançar dessa forma bundudinha e coxudinha, por que não dançar, Sim. né? Então, o padrão do balé, ainda eu falo que é muito mais do que as outras danças, né? Quanto mais magra, quanto mais seca, o pessoal gosta mais. Então, o padrão, por exemplo, IAGP é esse. Então, se você não tiver pele e osso, 2 metros de perna e 2 metros de braço, você infelizmente não vai ser Não vai E escolhida. ser um big visto, né? Você não vai pescoço. ser, É, exatamente, não vai ser vista. Então, assim, você pode ser bom o tanto que for. Isso é muito ruim, não é? é. Mas se você é pequeno, você não é contratado. Só por você ser pequeno, É cruel, né? entendeu? Então, eu acho que tem outras formas agora. A gente tem que ter novos olhares. E, graças a Deus, muitas companhias já estão com esse olhar de, não, nós recebemos sim esse tipo de pessoa, vem aqui e tal e tal. Então, eu acho que tá na hora, né? Tá na hora. Passou da hora, né? Uhum. Eu não sei como foi sua história com isso, mas pelo menos a minha, assim, era a história de que eu não. Assim, você vai ser uma boa professora. Por quê? Porque com tanta bunda e tanta coxa não daria para poder ser contratada para nada, né? Para dançar ou para ser uma solista, enfim. E de lá para cá muita coisa mudou, né? E às vezes você vê um bailarino que é bundudo, é coxudo e é muito competente. Né? E tá dando o sangue dele por aquilo dali, tá se organizando, tá fazendo com que a vida dele possa se ajustar para que ele tenha saúde e disposição para continuar e ele não vai ter oportunidade por causa disso. Chega a ser cruel, né? Sim. A dança realmente é muito seletiva, mas não é a dança em si que é seletiva. Uhum. O nosso passado, as pessoas de lá de trás é que definiram que seria dessa forma, Uhum. né? Tudo Exato. com equilíbrio funciona, né? E a gente está precisando tanto nesses tempos depois de pandemia, né? Que ainda a gente está assim, né? O mundo ainda está Retornando. retornando, né? Muita gente ainda tem suas dificuldades, os seus pânicos, né? Você ainda vê, eu ainda tenho gente dentro da escola que usa máscara para poder fazer aula, né? Então, as pessoas estão precisando mesmo dessa cura emocional que a arte pode trazer, né? A minha história em relação ao corpo com a dança foi bem pesada. Eu sempre tive, né, bumbum, coxa, panturrilha e não só, né, a estrutura minha é grandona, né, então é, era bem terrível, assim, como era a pressão em cima de mim,
de eu pegar uma maçã, a professora falar, você tem que comer isso hoje, escolhe como que você vai querer comer. Se você quer comer tudo agora, ou se você parte em 4 e divide ao longo do dia. E hoje você pensa, né, com tanto estudo, né? Eu sou formada em educação física, sou pós-graduada em pedagogia da dança, e eu olhar um professor da faculdade falar tanta coisa, o que que é num treino de 8 horas por dia, você comendo um quarto de maçã antes do treino? O que que é isso, né? É, Ou falando até que água engordava. Então, assim, é surreal. Então, falta de informação. falta de E informação. vai passando essa falta de informação ainda, que é E vai pior ainda, perdurando. vai perdurando anos e anos. E então, pera, gente, hoje tá tudo tão na mão pra gente, vamos estudar, vamos agarrar isso. E isso foi tão sério comigo, muito sério, porque eu trato isso até hoje na psicóloga. E de me aceitar do jeito que eu sou. E, inclusive, eu tenho meu nutricionista. E ele conversando muito comigo a respeito. E eu falei pra ele assim: vamos fazer o seguinte? Chega, eu não quero ser a menina magrinha. Eu não quero. Eu passei a vida inteira buscando isso. Eu quero ser a melhor forma minha. E aí ele falou assim: ah, agora eu gostei. Olha que bacana. Agora a gente vai fazer esse negócio funcionar. Então, assim, eu já cansei de escutar, né, as pessoas falando, nossa, mas você é linda. Mas na minha cabeça, a dança não me disse que eu era. Uhum. Não como bailarina, né? Pelo contrário, né? Sempre fui muito elogiada, as pessoas sempre me colocavam lá em lugar de destaque e tudo. Mas era como se esse apontar o dedo, você precisa emagrecer, você tá gorda, você tá gorda, você tá gorda. As pessoas falar, você tá linda pra mim? Ela, claro que eu não tô. Porque o que eu mais amava, que era a dança, não me cabia. Então eu não queria ser a bonita fora dali. Eu queria ser a bonita da dança, Dentro, dentro isso. daquele padrão. Então, assim, pra mim foi muito. Tô começando a superar, olha só, vou fazer 40 anos. E ainda com esse resquício da pré-adolescência, da adolescência, né? Então, eu falo, os pais ficarem de olho nos filhos, ajudar nesse trabalho psicológico, porque não é uma bobagem, pode parecer, mas isso muda muito a cabeça da gente e muda assim pro resto da vida. É verdade. E são coisas que acabam ficando enraizado ali na gente. Como você Enraizadas. falou, você tá ali tratando e tudo mais, mas que ainda reflete, de certa forma, na pessoa que você é hoje, né? Então é algo realmente que a gente precisa tomar cuidado e se atentar mesmo. Porque cada vez mais a gente vê situações assim, que nem sempre o professor que tá ali em sala, ele vai te cobrar uma coisa, mas a própria dança em si vem te dizendo isso. Então você fica realmente com aquela vozinha na cabeça, não, não tá legal, não tô E bem. eu sabe não o que que é? Quando eu falo assim, o ficar de olho, às vezes os pais não sabem o que passa dentro de uma sala de aula. E eu falo que todas essas coisas, minha mãe e meu pai ficou sabendo recentemente. Porque o meu medo era o seguinte, se eu falar, Eles vão me eles vão me tirar. tirar. E é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. Então, assim, você fica numa cabeça de um adolescente, né, confuso com tudo, você Você fica acaba refém. ficando refém, entendeu? Então você fica amedrontado, eu preciso seguir isso aqui, estão me falando que é isso aqui, então eu vou fazer. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe vai falar o contrário, então eu não vou falar pra eles. Então, Uhum. assim, é muito importante que tenha esse suporte, sabe? De saber realmente, investiga o que que tá acontecendo, procura informação, procura profissionais qualificados, sabe? E humanos, né? Humanos, entendeu? Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas passaram por um tipo de vida, de treinamento, de conhecimento, e que elas acreditam que aquilo é a verdade absoluta. Sim. Por exemplo, eu virei. Ah, eu tenho certeza que é assim, porque eu virei bailarino, porque meu professor gritava, meu professor me batia, porque isso acontece, Sim. porque meu professor me xinga, então eu vou fazer do mesmo jeito. E, gente, não. Nós somos humanos e nós estamos falando com pessoas que vão levar, como você diz, né? Isso vai enraizar
né, para o resto da sua vida. Então, é preciso deixar coisas boas, né? Então, como marcar a vida daquele aluno de forma positiva? Então, toda vez que eu recebo um aluno, toda vez que eu penso em dar aula, eu penso assim, eu quero que esse aluno tenha algo que nada vai tirar dele. Então, eu não posso somente ensinar uma pirueta ou uma abertura, porque quando ele tiver 30 anos, ele não vai estar tão molinho e já vai estar com labirintite, não vai rodar. Então, tenho que ensinar algo diferente, que ele vai entender e vai levar isso para qualquer outra coisa. E isso faz toda a diferença, né? Esse ser humano, né, que a gente fala. Então, esse carinho, esse cuidado mesmo, a cada palavra, como que eu falo, a gente vai mudando muito. E eu acredito muito que a gente tem que ser como água, né? Então, eu não penso no forjar, né? Eu acho que o água, entender que as coisas mudam e que existem, sim, maneiras diferentes de fazer e diferente do nosso passado, diferente daquilo que tá todo mundo fazendo e, poxa, aqui parece que aqui tem jeito também. Ou como que eu consigo tirar o melhor desse bailarino sem precisar estar berrando ou, sei lá, fazendo tantas outras coisas, né? Eu lembro de uma época que eu conversava com uma professora e ela falava assim, você não pode elogiar. Se você elogiar, pronto, o ego vai lá em cima, daqui a pouco tá te desrespeitando. Então você tem que, mesmo que esteja bom, você fala assim, precisa melhorar ainda. Porque se você absurdo, elogiar, né? desanda tudo. Mas essa foi a vivência dela, Sim. né? E de tantos outros professores aí atrás, né? E hoje a gente vê o tanto que um elogio transforma. Às vezes é um dia mal, uma aula mal que aquele aluno está fazendo porque ele não está bem. E o acolhimento, né? Olha, eu senti que você não está bem, como a gente estava conversando ontem em sala, né? Vai transformar a vida daquele aluno ali. Vai falar assim, olha, olharam para mim, né? Porque você tá ali no meio de 15 meninos, 30 meninos dentro da sala e o professor olhou para você, seja para te elogiar, seja para falar assim, hoje eu senti que você não tá legal, isso transforma a vida, né? Porque como você comentou, pra gente que ama, a gente se submete. Eu lembro também, assim, que minha quinta não fechava. Teve uma fase que eu tava com um popô um pouco mais avantajado e a quinta não fechava, mas eu sempre minha vida inteira. Sempre fiz questão de estar em contato com a dança, mesmo que não da mesma maneira que na minha adolescência, né? E aí o professor falava assim, fecha essa quinta. Meu Deus, mas que bunda é essa? Não vai dançar, não vai dançar. E eu, na minha cabeça, assim, eu já era casada, já tinha filho, então eu falava assim, a vida inteira foi desse jeito, eu não vou nem olhar. Eu falei assim, é isso que eu tenho para dançar, é isso que eu tenho. Mas nem todo mundo tem essa visão. Então, às vezes, a pessoa tá ali, ela tá num dia mal, você, puxa vida, falou daquele jeito ali, ativou todos os gatilhos, né? E ela vai ficar refém daquela... ou seja, eu nunca vou ser boa para isso, né? E eu vejo muito alunos nossos até, né, que passam o dia sem comer, quer fazer um monte de dança, período de ensaio, chega em casa, come um monte de besteira, vai dormir no outro dia para levantar, não tem disposição, tá mal-humorado, e aí, ou seja, vira um conflito familiar, né, aquilo que é sua paixão se torna um problema para a família. E você não se cuida para poder viver aquilo que você de fato quer viver. Sim. E isso que você está falando é muito sério. Tenho as minhas alunas mais pequenas, teve um período, uma época que tem uma turminha no sábado diferente, são meninas de 6 a 8 anos mais ou menos. E aí a gente lá na escola nunca falou sobre isso, nunca falou assim, você tem que emagrecer. Nunca aconteceu da gente chegar a falar isso. E aí eu tinha uma aluna, e eu achei muito engraçadinho, assim, elas estavam todas lá e tal, e são crianças. E aí ela foi conversando e tudo mais, aí ela falou bem assim, ai tia, minha mãe falou que eu tenho que emagrecer muito, porque senão eu não vou ser uma boa bailarina. E eu, como que faz? Aí na hora que eu ia, né, responder alguma coisa, né, a outra coleguinha falou bem assim, não, mas não é assim não. Tem que comer direitinho. Aí eu, gente, e a menina de 7 anos dando a resposta pra outra, né? Aí eu fui, conversei com ela sobre isso. Falei, gente, a gente pode comer de tudo. Só que você vai comer a semana toda doce?
Não, você não pode comer a semana doce. Tem que comer o arroz, tem que comer o feijão, você tem que comer a comida direitinho todos os dias. E aí, no final do dia, você come um docinho. No final da semana, você combina com a sua mãe e come um docinho. Mas não existe isso. Não quer dizer que você tem que ser. E assim, ela não era uma criança, digamos, acima do peso. Ela não era uma criança acima do peso. De forma alguma, muito pelo contrário. E ela já tinha entrado. Porque até mesmo sem você ser da dança, muitas vezes você já tem essa mentalidade antiga que você ouviu, ou que você, enfim, tem essa noção de que não, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser magro. E aí, mesmo a escola não implantando, de certa forma, essa visão, a mãe já colocou na cabeça da menina que ela tinha que emagrecer. E ela realmente tinha essa visão. E aí, na época que eu tava dando essa aula, as meninas tinham um horário para um intervalinho para comer um lanche. Geralmente elas levavam uma fruta, uma coisa. E aí ela nunca levava nada. E aí, depois que ela fez essa fala, né, em sala de aula, foi que eu fui reparar de fato. E assim, uma criança, que se eu não me engano, ela tinha 7 ou era 8 anos, e eu fiquei assim, gente, e aí? Apesar da gente não passar essa vivência dentro da escola em alguns momentos, que a gente sabe que tem locais que a gente não passa essa vivência, né, tão carrasca, digamos assim, o mundo em si já tem uma visão diferente e que a gente tem que tomar esse cuidado dentro de sala de aula para poder passar para esse aluno da melhor forma, que é sobre exatamente isso que a gente está falando. Ó, o seu corpo, antes de mais nada, é o lugar que você fica, é o seu instrumento de trabalho. Então, ó, tem que É a comer sua própria direitinho, casa, é sua né? própria casa, você precisa Exato. se cuidar. É diferente Isso. de você virar e falar assim, não tá certo, não beba água, não coma nada e vamos embora. É. É muito complicado. E realmente foi uma coisa que me marcou muito e me lembrou muito a época que eu fazia aula também, que eu ainda fico brincando, que eu olho as fotos antigas e eu falo, gente, eu era magra lá naquela época, vocês tudo me enganando. E vocês mandando eu emagrecer, me Gente, eu era colocando. magra e não sabia. Era magra e não Exatamente, sabia, eu também. mandando enrolar em um Minha monte de quinta plástico fechava era lá, naquela e época. mandando me enrolar em plástico, não comer, não podia comer nada, só tinha que comer fruta Gente, e olhe enrolar no lá. plástico é É, demais. é. Juro, eu tinha que me enrolar no plástico, tá? Daqui do pescoço até o meio da coxa. E a professora me tocava assim, ó, pra saber se, antes de eu entrar em sala, pra saber se eu tava, e eu tinha que fazer. Desidrata a pessoa, Era desmaia só ali, vai pro hospital, desidratando. só E era desidratando. tudo. Eu tinha que estar no na aula, sim, tinha ensaio do espetáculo, eu tinha que ensaiar assim. E eu ficava super incomodada, porque a gente às vezes ensaiava, tava dançando com os meninos, ia fazer um quadro de uma coisa, e aí, coitados dos meninos segurando aquele plástico, entendeu? Meu Deus. E o suor, gente, horrível. Por favor, não É. façam. Mas a gente, assim, a gente hoje tá conseguindo quebrar muito Desses padrões desses que vem. padrões, né, de lá de trás, porque certamente a pessoa que te ensinou isso, ela também foi exigida dessa Sim, forma. não, e na Foi como a época Érica você falou, nem né? pensa muito. Você, é justamente o que a gente comentou aqui, você nem pensa muito, você só vai, É. você tá vivendo aquilo que você Você nem gosta, questiona. você Não não questiona, questiona você acredita isso. e fala, se quem supostamente está acreditando em mim, falando que vai me dar o caminho e fazer eu ser um bailarino, tá me falando isso, então eu tenho que fazer. E também Nem pensa, não a é agora falar assim, estamos quebrando os padrões e enlouquecer e falar, eu posso comer tudo loucamente Não. e posso lidar Vocês com essa. recebem a informação direito, vocês não dá de doido, não. Vocês, olha, É. interpretação. Não pode ir para os extremos, né? É ser saudável e respeitar seu biotipo, né? E trabalho. Nada é fácil, né? Não. Érica, tem outra pergunta para você. Você também é jurada de festivais. Foi assim que a gente conheceu a Érica, viu, gente? Recebendo os áudios dela, avaliando o nosso grupo, né? E os áudios eram extremamente diferenciados. Eles não só avaliavam, como eles também te davam um caminho. E isso nos marcou muito, porque nós somos de uma época que a gente participava de festival, era ainda na caneta, você olhava e falava, não gostei. Bailarina fora do padrão, assim assado, entende? Então, não tinha um caminho pra gente, né? Era o caminho de você não ficar com vergonha, de você falar, meu Deus do céu, tomara que ninguém fale meu nome, né? Sim. Porque você às vezes era até E era só assim, chamada ali, né? tá ruim e ponto final. Exatamente. Então, assim, como é que é hoje, né, essa avaliação? O que que o júri avalia? Conta pra gente um pouco sobre esse mundo aí. Nossa, primeiro eu fico muito feliz de vocês terem me visto dessa forma, que eu pude ajudar de algum jeito.
E, assim, claro, eu acho que é muito fácil a gente sentar ali e criticar alguém, né? Eu acho que o difícil é trazer a solução. Então, Sim. acho que a gente realmente tem que ter esse olhar diferenciado. E, poxa, então peraí, se não tá legal, por que que não está legal? Eu acho que essa luz você poderia fazer assim. Eu acho que se tivesse um PDD acontecendo daquele outro lado, olha, essa formação, se tivesse feito uma diagonal e tal, isso é mais produtivo, realmente, para o grupo. Quando a gente vai sentar para avaliar, a gente sempre avalia o todo, né? Então a gente vai por. é, Claro, né? Você consegue olhar e entender se é uma boa obra. Por que que é uma boa obra? Você olha, primeiro, o cuidado do bailarino ao se vestir, desde a maquiagem, o cabelo. Vocês vão achar que eu sou louca. Eu olho as unhas. Ai, a gente não vai achar que você é louca, Não, não. porque a gente. Porque, olha só, eu tive, em uma das bancas que a gente teve, tinha uma bailarina dançando a Aurora. A Aurora é uma princesa. Ela estava de unha preta e batom roxo. Então, assim, será que teve um cuidado de entender o que é uma princesa? A A coerência, né? coerência, né? A princesa, ela é muito clean. Uhum. Tudo bem se fosse outro personagem, né? Mas era um balé de repertório, então, assim, já tem o que que é que você precisa fazer ali. Então, todo esse cuidado. Então, se tá dentro do personagem, esteticamente falando, assim, o cabelo, será que seria assim? Esse cuidado é muito importante. Você fala, nossa, olha, eles tiveram cuidado de pensar em cada coisa, não só coreografia. Coreografia é um item. Uhum. Então, o cuidado, o figurino, se realmente teve a ver com o tema, se ele está atrapalhando o bailarino, se ele está ajudando o bailarino, se a cor condiz, a iluminação, se a iluminação está adequada. Muita gente não importa com a iluminação. Então eu falo para vocês assim, ó, finalizou uma coreografia, comece a estudar qual é a iluminação que ficaria boa para cada momento. E anota. Estuda um pouco de iluminação básica para ver o que que é uma lateral, o que que é um contra, o que que é um corredor. E sabe, eu quero ir, enquanto ela vai caminhando, vai trocando o corredor, vai desligando a outra luz. Eu quero um contra azul essa hora, que vai dar um contraste com a sombra dela. Sabe, todas essas coisas compõem a obra. Coreografia, né? Essa parte de coreografia diz muito a respeito do coreógrafo. Só que o coreógrafo também tem que ter muita inteligência em relação ao bailarino. Sim. Usar o que ele tem de melhor. Por exemplo, não é um bailarino que às vezes não gira bem e só tem pirueta no solo. N- Não é que existe pirueta que ela deva estar na coreografia. Ela deve valorizar. Se não valoriza, não coloca. Então, às vezes, falta esse entendimento do coreógrafo para saber, não, eu não vou colocar um développé com perna alta porque realmente não vai valorizar ele. Então, não preciso. Isso vai desvalorizar, então não coloca. Essa Essa é a sensibilidade. sensibilidade. Tá, ainda dentro, né, de coreografia aí, a música, será que ela foi adequada para o tema? Sabe o que que a gente vê muito? Músicas em inglês que não tem nada a ver com o tema. A pessoa não vai atrás da tradução da letra para saber o que está acontecendo. Teve uma vez que tava um grupo dançando, era uma, uma dança. é, Eles queriam fazer algo que remetesse ao fogaréu. Fogaréu é uma tradição religiosa, né, da cidade de Goiás. E a música, eu não posso falar o que que a música falava aqui, mas era muito xingamento. Então, assim, e era danças urbanas, e fala assim, peraí, por que que não procurou uma tradução antes? Não tem nada a ver com o que tá acontecendo no palco, entendeu? Então, ter essa sensibilidade, será que tem a ver? É, ou, e até mais fundo, sabe? A música não é uma valsa, e as pessoas estão valsando. Olha só. Então, tá uma música lá, 1 e 2 e 3 e 4. E a pessoa tá valsando, valsa é ternária. Uhum. Então, esse cuidado. Mas falta o quê? Um estudo para entender
ai, essa música parece, não, então ela não pode. Então tira a valsa. É mais fácil tirar a valsa do que mudar a Mudar coreografia, tudo que você você Isso. muda, né? Então, sabe, esse tipo de cuidado. É, ainda dentro da coreografia, formações, como que eu vou valorizar um bailarino, qual a posição que ele entra, se ele entra de perfil, se ele entra numa diagonal, é muito detalhe. Então, todo o conjunto da obra é avaliado. Todo. E também, claro, né, o bailarino em si, se ele tá bem trabalhado. Quando o bailarino se apresenta, você sabe se ele tem uma boa aula, se ele tá bem instruído. Às vezes a gente acha muito um bailarino tem muito potencial, muito talento, mas ele não tá bem instruído. Uhum. Então, assim, tudo isso é avaliado, né? E nesses comentários a gente fala exatamente isso. Olha, é um bailarino que tem muito talento, precisa fazer aula, precisa se orientar melhor e tal. Então, todos esses quesitos. Então, não é só uma coisa. O que vai fazer ficar bom é todo o conjunto. É igualzinho uma música quando você vai escutar. A letra tem que ser boa, o arranjo tem que ser bom, o instrumento que você colocou naquela hora tem que ser bacana. Então é todo um conjunto, não é só uma coisa. Uma coisa pode estragar tudo. Verdade. Entende? Verdade. É isso. É isso, gente, ó, já anota todas as dicas aí, é importantíssimo, porque o trabalho de festival é um trabalho diferente para espetáculo, Uhum, né? Totalmente. totalmente. Assim, é bom que ele tenha, que na produção de espetáculo da academia tenha esse mesmo cuidado, né? Mas a gente sabe que nem sempre vai seguir dentro da mesma linha de festival, mas que você aí em casa pode estar dando uma notada se observar quem está querendo estudar e para começar a competir, produzir coreograficamente, a competir. Então, todo mundo que está aí pode agregar bastante essa informação para vocês. E Isso. por fim, Érica, a gente quer saber como você dá conta de tudo. Filho, Essa é uma pergunta marido, muito importante. coordenação, produção e afins. Conta pra E o mais gente. importante, com o cara de 15 anos. Com um cara de 15 anos, Que ela veio com esse exatamente. assunto aí de que ela vai Nossa, fazer tantos anos, gente. mas isso aí, gente, não É. acreditem. Ai, eu fico lisonjeada. Quem disse que eu consigo tudo isso? É só no. Eu já estava preocupada com a sua resposta, eu já estava assim, meu Deus do céu, será que ela dá conta? Porque eu tô aqui, ó, um dia eu sou mãe, um dia eu sou professora, um dia... Tô escolhendo os dias. Na verdade, tem um fato muito importante que eu andei pensando muito nos últimos anos. Sabe uma coisa que eu amo muito? Ser mulher. Gente, eu amo demais ser mulher. Eu não sei, eu sou fascinada pelo feminino, sabe? E quando eu tô fazendo uma coisa e que às vezes eu vejo, meu Deus, eu tô morrendo, eu tô muito sobrecarregada, eu olho pra tudo e falo, como é bom ter todas essas possibilidades. Como é bom. Então, vocês podem me chamar de louca, mas às vezes eu tô lavando uma louça e lavo a louça rindo, né? Então, eu consigo olhar uma possibilidade de uma mulher forte, que vai, que trabalha, que produz, que faz isso, que faz aquilo, né? Que toma frente das coisas. E acho magnífico. Acho magnífico cuidar do meu lar. Desde pôr o cheirinho no travesseiro, até estender as roupas, sabe? Aquela coisa. Amo ser mãe de paixão. Se eu pudesse, eu teria 50 filhos. E amo cozinhar, amo estar na cozinha, mexendo com comida. Então, quando tudo isso está me sobrecarregando, eu tento muito pensar por esse lado. Que bom que eu tenho tantas possibilidades, né? Que bom que eu tenho isso na minha vida, que eu posso ser, que eu tenho a louça para lavar, porque se eu tenho a louça para lavar é porque eu tive uma comida para comer. Sim. Então, que bom que eu tenho essa cama para arrumar, porque eu tenho um teto para dormir. Então, eu sempre tento ser muito positiva nesse ponto, né? Mas, claro que vem a cobrança demais de você pensar assim, parece que eu falei como mãe hoje, eu não tive tempo de ficar com os meus filhos, ficou lá em casa chorando. Quando eu vim pra cá, eu deixei minha filha chorando. Minha filha tem 10 anos e ela não vai, chorando. Eu entrei no carro chorando também, do mesmo jeito. Então, assim, e fica um pedaço, né? Mas eu acho que Deus nos fortalece, Deus nos capacita. Então, eu acredito nisso, né? Eu tenho isso, então é para eu ter isso.
E é assim que eu vou levando. A gratidão nos A transforma, gratidão, né? exato. É muito gostoso ouvir isso de você, Érica, porque cada um tem as suas batalhas, né? Uhum. E às vezes nós estamos nas mesmas batalhas, mas a gente não sabe como é pro lado de lá, Uhum. e o outro também não Não sabe sabe. como é pro lado É, daqui, né? é verdade. Muita gente pergunta, e aí, como é que é? Porque vocês, meu Deus, vocês vivem Como é que vocês trabalhando, dão como é conta que de vocês dão tudo? conta, né? E é como a resposta é exatamente essa. Quem disse? Quem disse que a gente dá conta? É. A Não, e eu acho que gente tem coisas que às vezes você tá vivendo tão, entre aspas, no automático, Uhum. que você vai vivendo, você vai dando conta quando você vai, você deu conta. Aham. E aí no final Justo. você conseguiu arrumar a casa, você lavou a louça, você cuidou dos meninos, você e o fez. ponto transformador é em todo tempo sermos gratos, Uhum. né? Porque, como você comentou realmente, né? Que bom que você tem todas essas possibilidades, né? Quantas pessoas não dariam tanto para desenvolver profissionalmente como você desenvolveu? Tantos outros profissionais que gostariam de estar em casa e construir uma família, e de repente Justo. nós temos Quantas pessoas tentando ter filhos, quantas pessoas filhos. tentando ter uma casa, né? E por aí Exato, vai. exatamente. Então, não precisa dar conta de tudo, Sim. precisa ser grato e vivendo um dia de cada Isso, vez, né? exato, E entender que a gente sabe que vão ter dias que vão ser mais difíceis, como você falou. Sim. Que você vai estar ali e falar, meu Deus do céu, gente. E aí no outro dia você vai estar o quê? Gargalhando, lavando uma louça. Isso. E a gente vai finalizando por aqui, torcendo para que vocês barrem profissionais como a Érica, né? Que são pessoas, a gente não precisa rasgar seda. Quando eu comentei sobre os áudios, né, avaliativos que a gente recebeu, eles são impregnados de gentileza, não é um julgamento, não é assim, eu não gostei disso, vocês precisam fazer assim, assado, porque senão vai acontecer isso, não. Existe todo um cuidado, né, que a gente consiga esbarrar em mais profissionais assim, como ela, né, que são recheadas de beleza e gentileza e com muito conhecimento para passar para gente com cuidado, para ensinar o caminho, né? E não só para falar assim, você tem que, você tem que aprender. E quem vai ensinar, né? Se o outro não estiver disposto a dividir a sua vivência. E a gente agradece muito por você ter compartilhado um pouco de você com a gente, né? Ai, gente. E que vocês tô curtam lindas. muito. Um grande abraço, Érica. Obrigada, viu? Vocês sempre tão carinhosas. Sem Obrigada de dúvida, é coração. uma marca registrada essa gentileza da Érica de forma geral. Acho que todo mundo que esbarra por ela. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio com a gente. Se inscrevam, compartilhem direitinho, curtam aí e continuem nos acompanhando, porque vai vir muita coisa legal. Isso mesmo. Beijo, beijo.